Obrigado, tamo junto. Pessoal, boa noite de novo. Alguns chegaram agora. Então, vamos começar a segunda parte. Tem uma questão protocolar aqui, antes de passar a palavra para o Eric. Ele vai abrir aí e passar a palavra para esse painel tecnológico, com talvez um intruso de gravata aqui, que eu não sei como, autorizaram a entrada no palco dele, essa posição. Então, obrigado, viu, companhia. Veio somos dois, né? Fazer a nossa companhia aqui. Pessoal, a gente espera que vocês estejam gostando, aproveitando esse encontro. No fundo, é um grande encontro entre amigos. Eu vi que todo mundo já se conhece aí. É uma rede super fechada e, ao mesmo tempo, colaborativa. E já fizeram, acho que, 5 negócios, 4 demissões, contratações, novos negócios, só nos 15 minutos do intervalo. Brincadeiras à parte, queria dar as boas-vindas a mais de 30 pessoas que entraram agora nessa troca da guarda e me falaram que tem mais de 80 pessoas nos assistindo neste momento. Então, queria saudar aí quem estiver nos assistindo. Espero que não tenham ido embora aí nessa troca, foi só uma pausa. Então, não houve aí o coffee para quem está à distância. E depois vocês podem assistir, tá? Esse material está sendo gravado também. Então, vamos passar a bola para o Eric já, porque é o seguinte, a primeira parte com advogados, os caras demoram, atrasam, você viu que a placa subiu. Agora não tem jeito, hein? Vamos ver se os caras da tecnologia respeitam o horário, são eficientes como eles prometem nas propostas que eles mandam para a gente. Né? Vamos deixar os advogados de saia justa aqui. Então, passa a palavra para o Eric. Mais uma vez, senhores, obrigado por estarem aqui. Casa de vocês. Eric. Bom, pessoal, de novo, obrigado. Agora a gente inicia a segunda parte do debate, dessa vez com empreendedores da área de Legal Tax e Law Tax. Acho que o Bruno pode até explicar por que a gente adota esses dois nomes. Bom, apresentando rapidamente aqui o Bruno Feigelson, que é do Sem Processo. Depois o Gabriel Senra, do Lynch. Aí temos o Rafael Ehringer, do Jurídico Certo, e o Matheus Bombig, da Invenis. Se cada um pudesse apresentar brevemente e aí iniciar o debate. Obrigado, pessoal. Legal, pessoal. Primeiro, antes de apresentar aqui, eu queria agradecer, eu sei que já foi feito, mas primeiramente agradecer o INSPER, assim, por estar... Foi de portas abertas desde o primeiro momento da ideia. Então, assim, ter uma instituição como essa oportunizando esse diálogo com essa infraestrutura e com essa malha é essencial para a gente poder... hoje a gente está tendo a oportunidade de conversar com grande parte do setor aqui de São Paulo. Muitas pessoas vieram de outros estados. Agradecer também ao Eric, assim, sempre uma pessoa muito gentil
e um cara extremamente colaborativo. Então, tive a oportunidade de ter interação com ele ainda na época da Easy, do Sem Processo. Sempre foi um cara muito aberto, tentativa, oportunidade. Quando a gente começou a falar da B2L, também veio no intuito de ajudar e contribuir. Então, assim, esse evento também deve muito a ele. Em terceiro, ao Jota. O Jota é um portal que também se considera uma Lotec, está conosco na associação e tem feito um trabalho muito interessante, que é expor as ideias. Então, recentemente criaram algumas colunas, direito digital, direito das startups, coluna de Lotecs. Então, assim, grande parte do conteúdo hoje de reflexões que tem ocorrido, e são reflexões que têm que ser rápidas, porque a demora para a publicação de um livro já consome algumas ideias que já estão correndo no setor. Então, o Jota tem sido fantástico nesse sentido, nos apoiou no evento também, então é essencial. O WeWork também apoiou o nosso Coffee Break, então é essencial o apoio deles. E, por fim, a B2L. A gente vai ter a oportunidade de falar um pouco dela. Como o Eric falou, a gente é a Associação Brasileira de Lotecs e Legal Techs. Como não poderia deixar de ser no setor jurídico, nem o nome da associação foi consenso, então achou por bem colocar os dois nomes, mas basicamente Lotec e Legal Tech são sinônimo. Me apresentando, então, brevemente, sou advogado, advogo há alguns anos, vim do setor da mineração, que é um setor muito tradicional. A partir dos anos 2012, comecei a me envolver em tecnologia, a gente deu uma diversificada no escritório, e em 2016, por uma questão sem planejamento, veio a ideia do Sem Processo. Desde então, a gente tem tentado, com essa plataforma, conectar advogados, reduzir passivos das empresas. Basicamente, essa ideia, não vou falar muito do Sem Processo, mas o que eu tenho visto de mais importante? Desde que eu entrei nessa empreitada, eu tive a oportunidade de começar a conhecer alguns profissionais. Essa foi a ideia de criar um grupo no WhatsApp, que acabou se tornando a B2L. 3 desses profissionais estão aqui, então vamos poder falar um pouco deles 3, mas são 3 profissionais que eu admiro muito, e o que eu tenho visto, e a ideia da associação é, de alguma forma, convergir empreendedores, escritórios, empresas, porque uma coisa é certa, assim, existe muita tecnologia interessante sendo desenvolvida no Brasil, existem muitos desafios que podem ser resolvidos, e conseguir aliar isso e criar uma instituição forte, que consiga fazer diálogos institucionais, trazer todos esses players para uma única rodada de conversa é muito interessante. Então, passo a palavra para o Gabriel, que vai falar um pouco dele e da experiência dele em Lotec. Bem, fazendo coro aos agradecimentos aí, antes de me apresentar, mais do que agradecer o convite, eu quero parabenizar o INSPER por trazer essa discussão aqui para dentro da academia. É de muita coragem a gente trazer discussões de tecnologia e de futuro do direito para dentro da instituição de ensino. Outro dia eu fui para Erechim falar sobre isso, e de fato, na academia que a gente tem que fazer isso. Então, agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui. Bem, eu sou o Gabriel, sou fundador da Lint. Lint é a contração de 2 palavras, que é Legal Intelligence. E, para não falar muito da empresa, a gente basicamente é uma empresa de soluções para departamentos jurídicos e escritórios. A gente tem 2 produtos, um de automação de documentos e um sistema de gestão de ciclo de vida de contratos e processos, com várias formas diferentes de se interpretar a base de dados e por aí vai. Mas acho que, dentro do conceito de apresentação, é muito mais importante eu falar por que eu vim parar aqui, por que hoje eu abandonei minha carreira de advogado. Eu trabalhei com escritórios muito grandes e empresas multinacionais. Por que eu troquei a minha carreira corporativa para empreender em tecnologia. E eu gostei muito do que o Flávio falou há um tempo atrás aqui no palco. A tecnologia ela tem que ser útil, ela tem que servir para alguma coisa. E tem muita coisa disponível. E eu era muito frustrado com o que eu fazia e com o que eu via os meus pares fazendo nas nossas rotinas do dia a dia dentro da empresa. Então, eu decidi criar a minha própria empresa para justamente sanar aquilo que a gente achava que fazia sentido, que é levar um pouco mais de estratégia e reduzir dentro do departamento jurídico o trabalho operacional e repetitivo, que é muito frequente. Eu acredito muito na transformação do poder, do papel do advogado corporativo. Eu acho que ele não vai deixar de existir, mas vai se transformar demais nos próximos anos. E isso foi muito sempre conectado com a minha vida. Assim, eu, desde moleque, trabalho com tecnologia, comecei a empreender formalmente muito novo, fazendo gambiarras lá em Belo Horizonte, de onde eu venho. E o direito na minha vida ele veio como uma paixão. Eu sempre quis ser advogado e nunca consegui deixar as 2 coisas de lado. Eu era um cara que incomodava muito por onde eu passava, tentando mudar os processos internos nas empresas e nos escritórios. E decidi que o legado que eu queria construir era justamente poder replicar aquele meu incômodo, aquela minha transformação dentro de outros lugares.
Então, é isso que a gente tem feito. E, assim, é muito mais fácil gerar um impacto muito grande junto de outras pessoas. A gente tem hoje no Brasil, e eu quero falar disso, uma oportunidade muito grande, porque tem muita coisa a ser feita no nosso poder judiciário e no mercado jurídico privado como um todo. Então, as oportunidades são muito grandes e a gente, trocando experiências, consegue andar mais rápido, que é justamente o que a gente precisa fazer, andar mais rápido e parar de fazer fumaça e começar a fazer fogo. Em termos de tecnologia, eu vejo muito buzz em cima de palavras que vão surgindo, e etc., e a associação, a B2L, e a união dessas empresas, de bons empreendedores, bem objetivados a transformar o direito, tem um potencial muito grande, então fico muito animado de fazer parte disso. Obrigado mais uma vez pelo convite. Boa noite a todos. Meu nome é Rafael Heringer, eu sou um dos fundadores do Jurídico Certo. Antes de falar um pouco do Jurídico Certo, vou falar um pouco sobre mim. Eu não sou advogado, trabalho já há 14, vai para 15 anos aí com tecnologia. Comecei bem cedo em uma multinacional com apenas 16 anos em programação. E desde lá, enfim, minha carreira toda foi na área de tecnologia, trabalhando em grandes e médias empresas. E em 2013, 2012, eu fui trabalhar numa empresa aqui em São Paulo, na área de tecnologia, e conheci meu sócio, Diego, que também está aqui na plateia. E a gente começou a pensar em ideias, o que a gente poderia fazer, desenvolver no mercado, qualquer que fosse o mercado. E a gente se deparou com o mercado jurídico por conta da esposa dele, que estava se formando na área, em Direito. E a gente começou a olhar para esse mercado. Inicialmente, a gente lançou um portal de vagas na área jurídica, chamado Jurídico Vagas, que existe até hoje. É um cato de nicho, a gente chama assim. E, conversando com muitos advogados por conta desse portal, a gente descobriu o modelo de correspondência jurídica, o contencioso de massa, e daí nasce o Jurídico Certo. O Jurídico Certo é uma plataforma B2B, 2C, na verdade a gente conecta advogados, estudantes e bacharéis a escritórios de advocacia e também advogados a cidadãos. Então, o que a gente faz é conectar em todo o Brasil escritórios que desejam contratar advogados para audiências e serviços pontuais, como protocolos em fóruns, e também cidadãos que buscam, na verdade, por um advogado para seus casos pessoais, seus casos jurídicos. Hoje a gente está em todo o Brasil, a gente tem um pouco mais de 90 mil advogados cadastrados na plataforma em todas as comarcas do Brasil, e são 15 mil escritórios já utilizando a plataforma para contratar esses profissionais nesse mercado de contencioso, que é um mercado que não para de crescer. A gente tem falado muito sobre isso, sobre quantidade de processos, em números, e esse é um mercado gigantesco que alguns dizem que vai acabar logo menos por conta da digitalização dos processos, mas eu não vejo muito assim. Eu acho que tem alguns desafios ainda para serem enfrentados. Bom, basicamente é isso. E eu passo a palavra aqui para o Matheus, da Invenes. Bom, boa noite. Eu sou engenheiro, então vou falar menos que eles, obviamente. Bom, já explicando como que eu caí aqui no meio dos advogados do mercado jurídico, o meu amigo, sim, ele é advogado, ele fazia um LLM em Colômbia e ele trabalhou em alguns escritórios lá nos Estados Unidos. Ele falou: Matheus, aqui tem uma oferta de inovação e tecnologia para o mercado jurídico que no Brasil não tem. Vamos fazer alguma coisa nesse sentido lá. E eu acabei abraçando a ideia. Ele imaginou um serviço que no começo era o alerta de litígios. A gente convidou um outro amigo nosso, Daniel, que hoje é o sócio de tecnologia, e a gente começou nesse mercado. E, a princípio, a gente começou a ofertar o nosso serviço para escritórios de advocacia, que é um nicho meio complicado para se entrar, advogado, é mais fechado à tecnologia. Mas, depois de um tempo, boca a boca, o serviço acaba chegando em outros locais, a gente começou a receber algumas, enfim, conversas de empresas. E foi nesse momento que eu falei: pô, esse negócio faz sentido, né? Não só escritórios, mas empresas também enfrentam burocracia, esse tipo de problema. E foi aí que eu achei que, pô, vale a pena embarcar nesse legal tech, nesse mundo, que eu acho que tem muito mercado aí. O fato da gente ser regulado e burocratizado no Brasil, acho que pode ser um problema por um lado, mas por outro é uma puta de uma oportunidade que acho que a gente tem que explorar. Bacana, pessoal. Depois da apresentação,
um ponto importante para ser falado é o seguinte, uma dúvida que tem surgido. A gente fez uma reunião hoje antes dessa apresentação no intuito de discutir, junto com as mais de 30 Lotechs que já estão juntos na associação, como seria a associação, o que a gente poderia fazer. Então, só para que eu não esqueça, o que a gente ficou decidido é o seguinte, hoje a associação está aberta para escritórios, empresas e advogados individualmente, algo que a gente quer na associação. Então, a gente vê cada vez mais a participação de grandes escritórios, médios, pequenos, procurando a todos nós para conversar, entender o que é tecnologia, e a gente está muito aberto e com muito interesse de ter esses escritórios, empresas. A gente acabou de lançar um site, apesar de termos muitos desenvolvedores, o tempo é curto, mas a gente conseguiu botar um site no ar que hoje já pode... todos os escritórios ou empresas podem encontrar as soluções disponíveis de empresas consorciadas à B2L e, posteriormente, a gente vai informar como é que vai ser esse procedimento, mas os escritórios e empresas estão abertos. A gente quer mais ter gente na B2L, a gente quer expandir ao máximo e ter diálogos com todos. Evoluindo nos debates, a gente pensou muito em quais são as questões, né? O que a gente vê é que Lotech, Legal Tech é uma coisa muito nova. Sempre que a gente fala disso, a gente faz menção a outros países. Quem teve a oportunidade de vivenciar o mercado norte-americano, europeu, vê a grande revolução. Você tem alguns escritórios como o Allen Over, que estão, inclusive, incubando algumas legal techs dentro dos escritórios, outros comprando. Está tendo uma mudança realmente de dimensão. A gente tem o Watson da IBM, que todo mundo ouve. A gente tem alguns bancos grandes já contratando inteligência artificial para diminuir gasto com due diligence. Então, surge uma série de dúvidas. Então, esse painel poderia ser muito extenso. A nossa perspectiva foi, de alguma forma, trazer os temas que a gente imagina que a gente tenha mais experiência, que a gente possa contribuir. Então, o primeiro ponto aqui que eu acho que vale a pena a gente debater é justamente comparar isso. O Gabriel vai poder falar um pouco melhor, mas ele hoje foi investido por um fundo grande, teve uma experiência no Vale do Silício, foi acelerado lá. Então, a ideia dele poder compartilhar, primeiro, como é dividido isso no mercado americano, quais são as distinções, porque, em última análise, também, apesar das necessárias tropicalizações que vão ter que ser feitas no Brasil, entender o mercado americano é talvez entender algumas páginas do mercado brasileiro à frente. Então, se o Gabriel pudesse falar isso e, eventualmente, o Matheus e o Gabriel comentarem, o Rafael, seria interessante. Boa. Olhar para o mercado americano é, sem dúvida, um dever de casa de todo mundo que vai empreender em qualquer área, não é só em legal. Eles, de fato, têm muitos aprendizados e muita história para compartilhar, e, sobretudo, na área em legal tech, existe bastante coisa já discutida e uma maturidade bem interessante a ser observada. Quando eu estava lá, só para deixar isso claro, eu morei em São Francisco, acelerado pela 500 Startups, que é um fundo de venture capital lá na Califórnia, e a gente usou muito o programa de aceleração para tentar desenvolver networking e aprender o que estava rolando lá na Califórnia. Então, logo na primeira semana morando nos Estados Unidos, eu busquei entender o que estava sendo feito dentro da academia, dentro das startups, quais eram as empresas, quem eram os bancos que contratavam, qual era o volume, etc. E eu não vou entrar nesse detalhe sobre qual é o sistema jurídico americano é muito diferente do modelo jurídico brasileiro, são coisas diferentes, mas, na prática, as startups e a mentalidade de resolução dos problemas tem muito a ensinar para a gente. Eu gosto de falar que a gente hoje dá nome bonito para coisas que existem há muitos e muitos anos, né? A gente pode falar de growth hacking, compliance, legal tech. Existem empresas de tecnologia fornecendo serviços para o mercado jurídico há muitos e muitos anos. O que muda, então? Por que elas são chamadas de legal tech, law tech, seja lá o que for? Qual é a proposta aí, né? E onde que isso está diferente? E a minha maior inspiração lá na Califórnia foi dentro do grupo Codex, na faculdade de Stanford. Eles unem hoje a faculdade de Ciências da Computação e de Direito e trazem grandes players de mercado. Eles organizam anualmente uma conferência que chama Future Law, da qual eu participo desde então. Todos os vídeos, inclusive, estão online no canal deles no YouTube. Eu recomendo fortemente que sejam assistidos. Em especial que chama The State of Art of Legal Technology. Ele foi da conferência de 2015. Ele fala exatamente sobre a evolução tecnológica do direito, vai desde a impressora como democratização do acesso à informação, até hoje a gente com a internet transformando a forma como os advogados trabalham. Mas, de forma prática, o que eu vi lá é uma maturidade em relação a algumas coisas. Do ponto de vista regulatório, marketplaces
foram lançados nos Estados Unidos muito antes do que no Brasil. A mesma discussão que hoje começa a se enfrentar aqui já foi enfrentada lá e superada. Hoje, a American Bar Association e o LegalZoom, o Rocket Lawyer, o AVO, eles são amigos, eles entenderam isso como uma coisa benéfica para a sociedade, viram isso como acesso à justiça e redução de algumas baias na contratação de advogados, enfim. Então, isso já foi superado. O preconceito que existe ainda no Brasil com relação à automação de documentos e algumas coisas que são um pouco mais repetitivas, o mercado americano já recebe muito bem práticas ligadas a aprendizado de máquina e inteligência artificial. O próprio Watson e todos os motores ligados a isso já são muito mais maduros em inglês. Então, a principal aplicação dentro de inteligência artificial, né, a interpretação de dados não estruturados, a organização, segmentação de dados, ela é muito mais fácil ser feita em dados já nos Estados Unidos. Então, há uma maturidade muito maior do sistema lá, mas, ao mesmo tempo, o que eu observo é que isso é uma oportunidade para a gente, porque eles estão num mercado extremamente competitivo. Lá, as empresas, eu visitei várias empresas. Hoje, eu estive lá no LegalZoom, que é um grande player americano. Fui recentemente numa empresa lá que faz automação de documentos em private equities. E os volumes que eles trabalham lá são muito diferentes dos volumes brasileiros. Então, o que eu olhei e falei, nossa, os caras são de fato, muito avançados em várias coisas, com discussões muito maduras, mas isso representa o quê no Brasil? Oportunidade. A gente tem aqui dados muito desestruturados, em imenso volume, com uma renovação muito grande, e isso para quem deseja empreender e para quem está hoje olhando para a tecnologia, uma imensa oportunidade. Nada mais do que isso. De fato, eu acredito, sim, que a gente deva se inspirar no mercado deles, mas o quanto mais rápido a gente conseguir crescer aqui, menos isso representa como um risco. Então, mesmo que players de lá estejam olhando para cá agora, LexisNexis, LegalZoom, estão olhando fortemente para o Brasil, hoje, eu ainda acho que a gente tem muito chão pela frente e muita oportunidade a ser abraçada. Basicamente é isso. E até pegando um gancho dessa questão dos marketplaces, né, que é o nossa área lá no Jurídico Certo, que você falou dessa questão deles serem amigos, né, deles terem entendido qual que é o papel deles na sociedade, que isso era benéfico. A gente enfim, saiu uma circular recentemente do Banco Central querendo regulamentar os marketplaces, né, a parte de transação online, quando você faz pagamento online, enfim, tem algumas regras que eles estão estabelecendo, que basicamente, se isso passar, né, isso vai matar algumas startups pelo custo envolvido, né, nessa regulação. E, de fato, o que a gente está, inclusive até falando um pouco de AB2L, o que a gente está fazendo, está querendo fazer, na verdade, é se juntar justamente para poder tratar desses temas, que é a questão de ser autor nessas questões de regulação, né? Não ficar só esperando a regulação aparecer e aí, do nada, a gente tem que correr atrás do prejuízo. Então, eu acho que um papel importantíssimo da AB2L, até por isso que a gente está convidando advogados, empresas, escritórios, enfim, quem for da área e que quiser se juntar a gente, é justamente para entender como isso está impactando, de fato, a economia, como o marketplace pode melhorar muito a economia. Então, há ainda essa questão de substituição do advogado. Isso não vai acontecer nunca, né? O advogado vai ser sempre essencial para a justiça e o papel das Lawtechs e Legaltechs é justamente não empoderar, mas talvez melhorar, né, até deixar esse trabalho um pouco melhor nesse sentido e evitar que fique fazendo coisas repetitivas que um software jurídico pode fazer. Então, pegando esse gancho do marketplace, eu acho que, claro, defendendo um pouco aí a nossa causa de marketplace, eu acho que a gente tem que olhar muito juntos para frente para tentar ser autor nessas decisões também. Eu acho que esse protagonismo, Rafa, é bem o que a gente pode se inspirar. Assim, foi exatamente assim que eles resolveram essa discussão do marketplace lá fora. AVO, LegalZoom, Rocket Lawyer, UpCounsel, Prior Legal, todos se uniram nessa discussão e superaram isso. Eu não vou dizer que venceram, eles se uniram e descobriram que eles estavam diante de uma oportunidade muito boa para todos eles. Então, eu acho que a gente tem essa oportunidade de fazer isso agora junto por uma associação e assumir esse protagonismo é muito interessante. Uma coisa que a gente, só para finalizar esse assunto dos Estados Unidos, uma coisa que a gente deve aprender com os americanos é afastar essa mania brasileira que a gente tem de dar o tapinha nas costas e falar
falsas verdades, assim, tipo, para não dizer mentira na frente do outro, né? Ah, que legal a sua ideia, pô, que massa, então vou apoiar o seu projeto. O americano, ele é um pouco mais direto ao ponto e ele não tampa o sol com a peneira. E ao enfrentar essas discussões, a gente tem que parar de tampar o sol com a peneira e não achar que a gente tem que evitar as discussões. As discussões a gente tem que colocar coisas difíceis, a gente coloca na mesa e resolve. É assim que a gente tem que enfrentar os problemas e discussões nebulosas que existem aí nessa fronteira de direito e tecnologia. Tem muitos assuntos sensíveis, mas eles precisam ser enfrentados de uma forma propositiva e muito boa. É isso que eu penso. Legal. Um outro ponto que sempre surge a dúvida quando a gente fala de LawTech, LegalTech, é a própria relação com a OAB, a questão de regulação da própria advocacia. A gente, até o Helder está aqui hoje, está se criando uma comissão de startups no Rio de Janeiro, gentilmente chamaram a gente para ir lá apresentar a B2L. Então, eu particularmente, assim, tive semana passada em Minas, Porto Alegre, tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas em Minas que tiveram eventos da OAB. Assim, o meu sentimento é que existe uma certa divisão. Assim, você tem advogados que ainda são mais conservadores, têm esse receio, enxergam talvez isso como uma vulgarização da advocacia, mas, de maneira geral, o que eu tenho sentido de uns tempos para cá é que a OAB está sendo muito aberta, assim, especialmente algumas iniciativas locais. O que vocês veem? O Rafael, por exemplo, está aí nesse meio, está lidando com 90 mil advogados, está falando de 10% do mercado jurídico hoje, tem parte dos seus rendimentos graças à plataforma do Rafael. Como é que você enxerga isso? O Jus Brasil também é um outro. Como é que vocês têm visto isso? A gente tem uma relação muito boa com as OABs. Isso não, até o momento não tem impactado no negócio. Eu acho que o que a gente tem feito é, de fato, trazer novos ares, né, e novas possibilidades para advogados que estão começando ou advogados que estão mais distantes desse eixo, né, Rio, São Paulo, Minas Gerais, Sudeste, enfim. Então, advogados lá do Acre, advogados que estão mais distantes, ou até mesmo do Amazonas, por exemplo. Então, o que a gente tem dialogado bastante e a gente tem sentido uma aproximação num bom sentido, né? Não tem acontecido nenhum fato diferente disso, e eu acredito que assim não tem muita volta, né? Eu acho que é difícil você olhar para o setor, né, e querer regular tudo sem enfim, ainda tem ter cases, né, que já estão surgindo, e eu acho que é um retrocesso. Isso não é possível você imaginar que hoje o advogado não pode estar na internet recebendo clientes. Está todo mundo na internet, está todo mundo lá no Google. O que a gente faz, né, eu brinco que o que a gente faz hoje, claro, sem desmerecer o nosso trabalho do Google, mas o que a gente faz é exatamente o que o Google faz, só que a gente coloca tudo dentro de uma plataforma e dá uma plataforma de gestão por trás disso. Então, assim, por que regular algo que já existe e não tem mais volta, né? As pessoas estão com smartphone, estão com internet, então não tem mais volta. Eu acho que isso também vale para a questão, acho que talvez talvez não, Matheus, mas ou tem outras startups que a gente tem visto trabalhando com contratos, então elaboração de contratos, que isso talvez seja um ponto também de atenção. Mas no nosso caso tem funcionado. Sem querer voltar no exemplo americano, mas pegando o gancho dessa história da OAB, quando as duas partes estão felizes, assim, né? No caso dos advogados, recebem demandas, crescem o seu faturamento, geram novos negócios, e para o lado do consumidor que busca um auxílio jurídico ou busca uma representação, a tecnologia é instrumento da redução da assimetria de informação. O que isso significa? Você não sabe exatamente quem é o melhor advogado para te representar naquela causa. Ele pode não ser conhecido dos seus amigos do Facebook ou dos seus colegas de trabalho para quem você busca uma recomendação imediata. E a tecnologia ela é um instrumento, sim, que pode ser utilizado para te indicar quem é o melhor advogado para você contratar em algum caso especial. E num espectro maior, quando a gente fala de, por exemplo, fornecimento de conteúdo e documentos jurídicos na internet, lá nos Estados Unidos, o que eles chamam de do it yourself, que é permitir que uma pessoa que ia fazer uma transação sem a proteção do direito, sem, de fato, um instrumento contratual protegendo aquela relação,
Isso também já foi superado lá nos Estados Unidos. Hoje, ainda assim, as plataformas que oferecem conteúdo, disponibilizam conteúdo na internet, têm sido melhor aceitas e muito bem acolhidas dentro dos fóruns onde a American Bar Association está presente. E essa é uma discussão que também vai ser enfrentada aqui no Brasil, com tem muita coisa a ser discutida, e a dúvida é se isso beneficia ou não, mas, já antecipando a minha posição, é de que sim, tem muito benefício, porque o gap entre as pessoas que não acessam justiça e o que a tecnologia pode fornecer é muito grande, e a tecnologia é um instrumento para reduzir esse gap. Legal. Um outro ponto também que a gente imaginou é a questão da relação com o ambiente corporativo. Porque quando você está falando de Lotec, você tem desde a Lotec, que presta um produto, por exemplo, Rafael tem bastante escritórios, né, e advogados do outro lado, individuais, tem produtos mais corporativos. A gente, por exemplo, no Sem Processo, sem exagero, nos últimos 6, 7 meses, eu tive mais de 100 empresas. E, pelo menos, a minha perspectiva é assim, a gente começou a visitar empresas para falar do Sem Processo em fevereiro de 2016, e as últimas reuniões semana passada, essa semana. O que eu tenho visto particularmente é uma mudança muito grande cultural. Assim. Primeiro porque o boom de inovação não está sendo acaba sendo uma necessidade em nível de diretoria. Então, as diretorias, mesmo empresas mais tradicionais, tive numa empresa, por exemplo, em Minas, que estavam falando, olha, a gente é uma empresa gigantesca e há 6, 7 meses atrás a gente se reuniu para começar a discutir quando o nosso mercado acabar o que a gente vai ser. Então, essa perspectiva de disrupção, de maneira geral, econômica, tem mudado muito a cultura das empresas, e isso acaba chegando no jurídico. Então, assim, eu não me recordo de nenhuma empresa que eu visitei que não seja open office. E eu lembro, por exemplo, quando eu trabalhei em empresa em 2010, que teve uma transformação de open office, assim, as pessoas achavam o completo absurdo expor o advogado numa área em que tivesse o RH e a área comercial, porque tem questão de sigilo. A gente foi em empresas hoje públicas que são open office jurídico. Então, dentro desse sentido, queria ouvir o Matheus, que tem ido muito nas empresas com produto, como ele disse, começou com o escritório, mas sentiu essa demanda, e o próprio Gabriel nessa dinâmica também de, até como ele falou, assim, sistemas de gestão jurídico já existiam, mas com essas diferenças que ele pontuou das Lotecs. Então, como é que tem sido essa diferenciação? Está sendo bem recebido? Como é que é a percepção geral da abertura para as Lotecs? Então, a gente começou focado em escritórios. Então, os contatos foram os contatos pessoais nossos, de quem a gente conhecia, advogados que estudaram com meu amigo, ou amigos nossos que fizeram direito, enfim. E depois de um tempo, a gente começou a acessar as empresas também, que têm departamentos jurídicos que têm alguns problemas tão parecidos quanto os de escritórios. E começamos a receber contatos de empresas pequenas, familiares, que estão preocupadas com a tecnologia que está chegando. Eles querem diminuir custos, a tecnologia está aí para diminuir custo, aumentar a eficiência, enfim, é uma coisa natural. E a parte da contratação das empresas é muito simples. O próprio dono vai lá, não, eu quero isso, e começa a rodar no dia seguinte. E a gente tem chegado em empresas, as maiores empresas do Brasil, em que o jurídico rapidamente fala, não, gostei da solução, vai me trazer eficiência, fechado. Só que aí você vai passar com o compliance, vai passar com os suprimentos, vai passar com o fiscal, com o crédito. Então, assim, tem uma empresa que a gente está negociando já há quase 2 meses, que já foi aceito lá atrás pelo jurídico, e até agora a gente não conseguiu efetivamente fechar o contrato. Então, assim, acho que o jurídico está vendo já essa nova onda, está preparado, está entendendo que tem vantagens aí, tanto de custos, de eficiência, enfim. Eu acho que, como o Rafael falou, é um movimento que não tem mais volta, né? Então, não tem como ficar para trás. Tem que entrar, ver o benefício para cada um. Existem várias startups hoje. Acredito que cada um aqui, se trabalha numa empresa, no escritório, tem alguma startup que pode oferecer alguma coisa que vai trazer ou redução de custos, eficiência, enfim, vantagens. Pegando um gancho nisso, quem chega primeiro em determinada situação tem sempre benefícios e malefícios. Você tem problemas de ter sido um dos primeiros. E a dificuldade de ser uma empresa inovadora, propondo algo extremamente novo numa estrutura corporativa, sobretudo quando a estrutura é muito grande, é que ela nem sabe como que ela precisa comprar aquilo. Muitas vezes o jurídico interno de uma empresa muito grande não sabe se o orçamento é dele ou da TI, e o processo interno é complicado. Eu, diferentemente do Matheus, tenho uma visão um pouco diferente.
a nossa abordagem para escritórios e empresas é completamente diferente. A gente entende realidades absolutamente diferentes. Os projetos que a gente tem hoje de automação de documentos, até pegando um gancho na palestra anterior, de concentração de conteúdos e de estruturação da base de dados que existe no escritório, ela tem um viés, e no departamento jurídico é uma proposta absolutamente diferente e muitas vezes de uma complicação. As estruturas dos escritórios, felizmente, às vezes, têm resistências ainda do ponto de vista mais culturais, mas são muito rápidas. Nas empresas, a estrutura é um pouco mais lenta. Muitas vezes a decisão de compra ela é feita de uma forma rápida, porém a estrutura ainda se ajeita. Eu estava falando agora há pouco no Coffee Break com uma futura cliente e ela justamente estava me narrando esse desafio. Ela falou, olha, é muito difícil encaixar dentro do orçamento, a gente tem muita vontade, mas tem que justificar para a diretoria global de não sei o quê. Então, essa dificuldade ela ainda é latente, mas ela vai ser superada. A proposta, assim, um departamento jurídico ele tem muita facilidade, ele tem muita autonomia para contratar um escritório, por exemplo, mas tem uma dificuldade de contratar uma empresa de tecnologia para um serviço específico. Isso está mudando, felizmente, e mudando rápido, porque há uma percepção, isso eu posso garantir, assim, eu tenho falado muito com as empresas, há uma percepção de que é preciso agir mais rápido, é preciso mudar os processos internos. Então, eu tive clientes que a gente demorou 14 meses para fechar um contrato. Hoje eu trabalho com multinacionais, a gente atende um dos maiores bancos privados do Brasil, uma empresa do México, uma empresa da França. Essas empresas ainda têm processos de compra muito complicados, mas empresas de tecnologia, onde você tem uma autonomia maior, você consegue processos mais ágeis de contratação. E resumindo, eu tenho sentido uma receptividade cada vez maior das legal techs e suas ofertas dentro dos departamentos jurídicos. Acho que não só pelo nosso viés de automação de documentos, mas posso dar diversos exemplos, tanto de descoberta quanto de automações no protocolo de petições, em serviços de documentos, obtenção de CND, serviços cartoriais. Enfim, tem 1 milhão de ofertas de serviços que têm sido muitíssimo bem aceitas pelas empresas, simplesmente porque é uma dor real muito grande, o custo é muito grande, a ineficiência é muito grande, e a resolução desses problemas ele pode vir a um estalar de dedos. Então, tem uma oportunidade legal. Legal. Último ponto, antes da gente abrir para as perguntas, porque a gente foi desafiado, acho que a gente ainda está no prazo, é o seguinte, relação com os escritórios. A gente, no Sem Processo, também tem conversado, a gente, num primeiro momento, acreditava que o nosso mercado era empresa, a gente começou a ter escritórios procurando, muitas vezes o escritório já presta serviço para a empresa, então vender uma plataforma de acordo facilita. E eu tenho visto alguns cenários, assim, eu vejo escritórios muito grandes, com interesse de trazer as low-techs para dentro. Então, assim, alguns sócios mais vanguardistas pensando em botar incubadoras dentro dos escritórios, outros pensando em comprar, e aí tem uma dificuldade até regulatória de como ter participação nisso. A gente tem conversado até de, eventualmente, compor um fundo de advogados para investir em low-tech, mais uma coisa externa. Então, queria ouvir do Rafael como é que é essa relação, tendo o escritório como cliente e a percepção dos três de funcionaria isso, uma low-tech dentro do escritório, teria um embate cultural, como é que isso funcionaria? Como é que vocês acreditam que vai se dar essa relação daqui para frente? A gente começou também ter contato com empresas, departamentos jurídicos, e a gente percebeu que não era ali que a gente deveria atuar. Por conta de todos esses fatores que foi relatado aqui pelo Gabriel, por essa demora na contratação do serviço. E por outro ponto, porque a gente trabalha hoje, o produto para escritório é um sistema de gestão de contencioso, de massa, e o departamento jurídico não quer nem olhar para isso. Assim, ele quer contratar um escritório, que contrata outro escritório, que contrata outro escritório, que vai fazer esse trabalho para ele. Aí vai para uma quinterização do serviço lá na ponta. Então, a gente percebeu que o escritório era o nosso target ali, e a nossa relação tem sido muito boa, porque, de fato, eu acho que o negócio é o seguinte: se você tem um produto que resolve um problema latente, que é o que o Gabriel falou,
não tem como fugir, né? Não tem como escapar. Então, o que a gente tem feito e muitas startups têm feito é descobrir aquele problema, um nicho dentro do nicho, né? Então, a gente está no nicho de legal, de jurídico, e aí descobrir um nicho ali dentro e resolver um problema realmente latente. Então, a nossa relação tem sido muito boa com os escritórios. Assim, é claro que a gente demora um certo tempo até a gente conseguir fechar o contrato, enfim, principalmente porque são advogados, então sempre o contrato vai e volta umas 10 vezes, assim, porque tem pontos que a gente está com software jurídico, não, mas isso aqui vocês não garantem, isso aqui eu quero 100%, isso aqui, enfim, acontece, né, ossos do ofício, mas a gente já sabia desse desafio que a gente teria pela frente. Agora, até complementando já a segunda parte da pergunta, que é em relação ao investimento, eu assim, particularmente, eu não acredito. É claro que podem ter suas exceções, mas um escritório, investir como escritório numa Lawtech, eu acho que, pelo menos no nosso caso, isso seria um problema até ético, talvez, em relação ao mercado, porque a gente atende vários escritórios e não seria interessante ter um escritório como investidor na pessoa do escritório, de fato. Pessoa física, talvez. Acho que aí já foge um pouco dessa questão, né, ou um fundo, né, com advogados, enfim, talvez funcionaria, porque aí você vai ter, obviamente, advogados de vários escritórios ali, você não está centralizando o investimento para um player só. Então, acredito que o investimento... E essa é uma questão até... Enfim, a gente não quero prolongar muito, mas essa questão do investimento é um negócio bem... A gente estava conversando ali fora. O apetite para o risco, né? Eu acho que, antes de investir numa startup, eu acho que tem que entender primeiro qual que é o modelo, né? Qual o risco que se tem envolvido nisso, né? Porque é muito mais fácil você investir na Selic a 3% ali, né? Não vou investir numa startup, sendo que eu tenho um investimento ali seguro, né? Relativamente seguro. Então, existe um risco, mas o potencial de crescimento, o potencial de ganho, né, das startups, né? Claro que tem que avaliar bem, são gigantescos, né? Então tem que se avaliar muito isso também. Mas acredito que essa questão do investimento ela vai começar a ocorrer de fato, talvez não investimento em si, como anjo ou VC ou seed, mas na questão de compras também isso possivelmente pode ocorrer e deve começar a ocorrer em breve, aí, porque tem startups que estão resolvendo problemas específicos de determinados escritórios, que são muito grandes, então por que não adotar essa solução por completo? E como é que você vê isso? Assim, você acha que funcionaria? Porque, por exemplo, o que a gente tem visto em outros segmentos por exemplo, uma rede varejista que vai lá e compra uma startup, traz para dentro e tem uma dificuldade cultural. Você acha que o ambiente seria, por exemplo, um jurídico certo? Você imaginaria estar dentro? Você acha que culturalmente isso dificultaria? Você acha que... Eu acho que culturalmente ia ser um problema, e aí tem questões, é o que eu falei, tem exceções. Eu acho que tem que se adaptar a essa realidade e nem tanto a startup impor a sua cultura 100%, né, da forma de trabalhar, né, de trabalhar de chinelo, bermuda, porque isso aí, a maioria das vezes pode ser inaceitável por alguns escritórios, mas também nenhum escritório impor a sua, né, seu tradicional ali modo de trabalhar, porque isso não vai funcionar, você não vai conseguir ter ganho de produtividade e inovação ali dentro. Então, eu acho que isso tem que ser muito bem estudado, mas hoje, assim, sendo bem honesto, hoje eu não vejo isso acontecer. Eu acho que a gente precisa começar a ter cases aí de sucesso para a gente começar a acreditar um pouco mais. Eu acho que, sendo bem realista, essa questão cultural é uma questão que talvez é a que mais impactaria nessa questão, talvez, do investimento numa possível compra. O que você acha, Gabriel? Eu, assim, pegando a sua pergunta em dois segmentos, primeiro sobre a questão de investimento, né? Eu não acho que há um caminho saudável, até por uma questão de conflito de interesse, divisão de produto, desvio de foco. Tem uma série de pontos a serem levantados que o escritório deva almejar esse tipo de investimento de incubação de empresas dentro da sua estrutura, mas não vejo, numa outra viés, eu vejo com muitíssimo bons olhos o fundo composto por pessoas físicas que acreditam na causa e que depois podem vir a capitalizar em cima disso. Então, um fundo formado por advogados que foquem em legal techs, ótimo. Agora, do ponto de vista prático, assim, a incorporação de uma empresa dentro da estrutura é um caminho natural, né? Isso vai acontecer na prática.
Já acontece uma série de coisas. Eu já fui abordado por mais de um escritório para a gente falar, não, então para de vender, vamos fazer só aqui, só comigo e etc. E não é por aí que as coisas devem seguir. Eu acho que o valor do negócio é justamente esse. Uma coisa que eu noto muito em startups mais early stage é uma dificuldade muito grande de tentar replicar isso. É um negócio muito sensível ao se trabalhar com escritório de advocacia, coisa que a gente aprendeu muito lá dentro da empresa, que não acontece tanto em departamento jurídico, mas quando a gente fala em escritório, isso é muito sensível. O grande diferencial de um escritório para o outro são as pessoas. O escritório é um prestador de serviço feito por pessoas. Então, existe um conhecimento ali dentro, um legado e uma forma de se trabalhar muito interessante. E o que os sistemas tradicionais fazem é impor um método X de cadastro de dados ou de input de dados. E quando você chega com um sistema muito novo, que pode ser flexibilizado, o receio do escritório bem, mas eu vou colocar o meu jeito aqui, você vai vender esse jeito de trabalhar para outra pessoa? Não. Então, essa preocupação, isso não é só com a gente, acontece com muitos, é algo que é facilmente superado depois que o escritório passa a entender a tecnologia e etc. Então, resumindo, não acho saudável esse investimento direto dos escritórios ou incubações muito específicas. Acho que tem um jeito fácil do escritório se aproximar das startups, que é comprando delas, ainda que seja por um projeto piloto ou fazendo um teste. O escritório tem essa capilaridade, essa musculatura para fazer esse tipo de coisa. E depois, à medida que a relação vai se amadurecendo, o produto vai de um lado da startup, o produto vai melhorando, o escritório vai ganhando mais confiança, vai ampliando aquilo. Acho que é o melhor caminho. E, Matheus, para finalizar? Do ponto de vista de investimento, eu também acho que não faz sentido o escritório, o core business dele é advogar, enfim, não é botar para dentro uma startup que o modelo de negócio dela é baseado em tecnologia e é escalável. E aí ela vai vender isso para quem? Para os outros escritórios? Então, acho meio estranho também nesse sentido. Mas, depois você perguntou... E a possibilidade, por exemplo, uma Invenias hoje ser comprada por um escritório, você acha que funcionaria? Você acha que restringiria? Termos culturais. Termos culturais eu não vejo um problema. Enfim, você não precisa estar fisicamente dentro do escritório. É mais a questão de negócios para mim. Eu não sei... Um escritório, obviamente, poderia se beneficiar de ter uma Invenias lá dentro, só que a Invenias, acho que o potencial dela é atender um mercado muito maior, e não só apenas aquele escritório. A não ser que o serviço dela seja tão estratégico para aquele escritório que ele queira matar a Invenias para que ela não forneça para os outros escritórios concorrentes dela. Aí já é outra questão estratégica. Legal. A gente queria abrir para perguntas, comentários. Antônio. Boa noite. Está todo mundo ouvindo. Queria pegar um gancho nesse. Meu nome é Antônio, eu também sou dessa associação, aí, meus colegas. Eu queria. Existe um terceiro modelo em relação a essa questão entre os escritórios e as startups, que é o modelo dos escritórios se juntarem às startups para fazer um terceiro negócio. Eu me refiro claramente ao modelo que foi adotado nos Estados Unidos, entre o Littler, que é o maior escritório de advocacia trabalhista, e a Neota Logic, que é uma das grandes líderes desse serviço, que criaram uma terceira empresa, que é a ADR Compliance, em que eles vão prestar serviços de otimização de documentos de compliance para terceiros. Quer dizer, ninguém ficou com ninguém. Eu sei que isso derivou de uma tentativa, ao contrário, da comprar o escritório de advocacia. Tanto é que a presidente dessa empresa nova, ela veio da Neota, não veio da advocacia, mas eles acabaram desenvolvendo para esse modelo em que o escritório e a empresa de tecnologia exploram junto um terceiro negócio. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Isso acaba já... Vou pegar isso já acontece aqui no Brasil, né? Assim, eu acho que é um caminho natural. A gente tem exemplos disso aqui no interior de São Paulo. Tem hoje, enquanto a gente fala aqui, isso está acontecendo com um grande escritório aqui em São Paulo, num projeto específico. E eu acho que é um caminho natural. Assim, de todos, é o caminho mais saudável. Eu não vejo tantos problemas. Não é o caminho que a gente optou por seguir. Hoje, a gente vê o escritório como um bom cliente em alguns projetos e parceiro de negócio quando a gente atende um departamento jurídico. O escritório também é um usuário do nosso sistema, então a gente não optou por seguir esse caminho, mas é um caminho que eu vejo como natural e não vejo tantos problemas assim.
Eu acho que essa questão é também uma questão, como o Gabriel disse, é natural acontecer, só que eu acho que tem que tomar um certo cuidado quando a empresa ainda não está consolidada no seu mercado, no caso a startup. Então, a gente fala muito de foco, né, questão de você focar num problema, enfim, e resolver um problema único. Eu acho que, dependendo do tamanho, e aí eu não sei o tamanho dessas empresas, mas dependendo do tamanho da startup, talvez não seja tão inteligente criar um novo negócio a partir do momento que você já está oferecendo um negócio, enfim, que está andando e caminhando, que você ainda talvez não tenha se consolidado, a não ser que você mate esse negócio também. Então, a gente tem que analisar muito essa questão do foco e de como isso vai se dar efetivamente na prática para que isso aconteça. Mas eu acho que também pode acontecer e, de fato, olhando, né, tirando esse ponto, acho que não tem nenhum problema em acontecer, não. Pessoal, só para a gente manter a pontualidade, a gente acho que tem para uma última pergunta. Eu sei que os assuntos são muitos, a gente acabou falando muito, mas puder fazer, a gente vai tentar responder rápido para também à tarde, amanhã todo mundo trabalha cedo, a ideia é não atrapalhar ninguém. Não, então, perguntar rapidamente. Meu nome é Roberto Novaes, eu sou do Marcelo Tostes Advogados, e eu cuido justamente da área de desenvolvimento de sistemas, né? O escritório reconheceu justamente essa importância, e eu acho que esse dilema que vocês estão, né, relatando aí, ele é justamente o dilema também que a gente vive, né? Quer dizer, a gente tem uma demanda interna de sistemas que podem se tornar produtos, como a gente pode identificar no mercado empresas que tenham aderência e que nós possamos eventualmente incorporar ou aproximar dessas empresas, né? Mas assim, eu quero fazer uma provocação, que eu acho que vocês estão assim muito acanhados e falando assim, não, isso vai rolar, as pessoas estão começando a aceitar. E eu acho que a gente que está meio que do lado de cá, nós estamos vendo assim, olha, se isso não acontecer, a gente acaba, né? Eu acho que nós já andamos muito nesse aspecto e é realidade, e se a gente não fizer, os outros vão fazer. Então, eu quero fazer uma provocação no seguinte sentido, olha, o que vocês realmente estão precisando? Né? Eu acho que vocês estão discutindo um pouco em tese os prováveis cenários, o que seria legal, o que seria bom, isso pode, isso não pode. Mas vocês que estão, né, diante disso, que vocês estão ali no dia a dia, que vocês estão tentando vender, o que vocês estão realmente precisando? É contato? É dinheiro? É projeção? É investimento? Né, se vocês pudessem revelar isso aqui, o que vocês estão precisando? Eu vou responder assim, tentando explicar. Difícil pergunta, mas a gente vai tentar explicar. Principalmente pela composição. Então, a gente tem, dentro do grupo, por exemplo, uma Jus Brasil, que é uma empresa que teve uma investida de um dos maiores fundos que investiu no Facebook. Então, a gente tem uma realidade de uma empresa que tem uma dimensão, um faturamento gigantesco, até uma empresa, por exemplo, da região norte, que está validando o seu modelo de produto. Então, essa é a ideia da B2L. Inclusive, a gente teve um debate também hoje mais cedo se a gente oportunizaria a entrada de empresas mais tradicionais. Então, a gente tem empresas hoje na B2L com 30 anos de mercado. Então, as realidades são muito diferentes. As próprias empresas que têm uma estrada maior estão querendo se renovar. Então, eu acho que os desafios são vários. O primeiro, na minha opinião, era exatamente ter essa possibilidade. Eu, Bruno, como sem processo, não conseguiria promover um evento desse e falar de Lotec com um público como esse. Assim, a maioria das empresas que eu fui nesses últimos meses, eu fui o primeiro a vir definido como Lotec, expor. Assim, a maioria das pessoas não sabia nem o que era Lotec, o Legal Tech. Então, tem uma quebra de gelo do mercado de compreensão que, por exemplo, hoje na fintech, você não vai entrar em um banco que o diretor lá não saiba o que é uma fintech, porque a coisa já está popularizada. Então, acho que tem um aspecto cultural, que a ideia da associação é isso. É a gente trazer os escritórios, trazer as empresas, conseguir falar com 1 milhão de advogados que tem no Brasil. Segundo aspecto, eu acho que tem, às vezes, alguns aspectos de relacionamento. A gente vê empresas Nordeste, Norte, que tem uma dificuldade de capilaridade, como é que ele vai distribuir o produto dele em São Paulo, nesse eixo Rio-São Paulo. Tem a questão de recurso. O Brasil tem uma dificuldade de investimento, como o Rafael falou, de maneira geral, em todos os setores. A gente tem um mercado de juros muito altos, então você não tem o estímulo à inovação, é muito mais fácil pegar o dinheiro, botar para render a 15% ao ano e vive-se muito bem. Então, os fundos que vieram para o Brasil de outros mercados são fundos focados em Series A, que a empresa já está no desenvolvimento. Então, aquela empresa mais early stage, no primeiro momento, que está precisando de um recurso de maior risco, tem uma dificuldade. Inclusive, essa é a tese da criação desse fundo, é poder ajudar essas empresas, dar uma mentoria, acessar as redes de relacionamentos, que não tenho dúvida que os grandes escritórios têm.
mas os problemas são diversos, assim, dependendo de cada empresa. Tem empresas que estão indo, por exemplo, aqui a gente tem uma realidade, eles podem falar melhor, mas o Rafael é um cara que não veio do mercado jurídico, nunca teve aporte, fez bootstrapping e tem um faturamento hoje bastante expressivo, uma empresa bem estruturada. O Gabriel é advogado, foi para o Vale do Silício, pegou dinheiro com fundo e foi para frente. Então, as realidades são diversas. Eu acho que a principal coisa é, primeiro, reunir as pessoas, ter essa rede de relacionamento, e a gente vê isso, como foi rápido o crescimento no WhatsApp. A coisa que eu mais faço hoje é adicionar gente no grupo, porque vem gente de todo... Muitas pessoas aqui já devem ter me pedido para adicionar e entraram no grupo. Então, o primeiro desafio, na minha opinião, era conectar. Apesar de a gente viver um mundo de ampla conexão, o mercado de Lawtech não estava organizado e agora está. E agora o segundo momento é ver como é que a gente interage. Então, são escritórios trazendo, apostando. Muitas vezes, um outro desafio, algumas Lawtechs em early stage, elas são empresas ainda numa fase de teste. Como é que você pega uma empresa muito grande, começa a testar um produto, ter esse desafio de aceitabilidade, o escritório grande vai testar um produto que ainda não é muito testado. Então, os desafios são diversos, eu acho que cada um pode falar melhor. Posso pegar um gancho? É Marcelo, né? Roberto, é o escritório do Marcelo. Roberto, eu adorei a sua pergunta. Eu acho que, assim, não me interprete mal, mas não há nada tímido. Pelo contrário, eu estou tão convicto quanto você de que é uma questão de sustentabilidade, é uma necessidade a mudança de ação e a mudança de postura. E, tentando responder de forma bem objetiva a sua pergunta, o Bruno elencou aqui problemas e necessidades que todas as empresas têm em diferentes momentos. Num momento é capital, no outro é capilaridade, etc. Mas isso é do nosso lado. Do lado dos escritórios, a principal necessidade é a mudança de mindset. Quando uma startup vai vender para o escritório, a principal entrave, a principal fricção é o mindset na contratação. O advogado ele espera algo complexo, que seja integrado, que seja desenhado, que seja personalizado, porque ele quer fazer do jeito dele, porque aqui no escritório a gente já faz há 20 anos, a gente sabe fazer isso melhor do que todo mundo, inclusive lá, Jesus Cristo não sabia fazer, eu que sei. Então, a mudança de mindset ela é muito relevante no momento de uma contratação de uma empresa que acabou de nascer. Eu hoje tenho, por exemplo, já uma condição de negociar com o escritório, de desenvolver alguma coisa em conjunto, etc. Mas uma empresa que acabou de nascer na região norte e que tem um produto super inovador, que o seu escritório tem interesse, ela não tem essa condição de adaptar. E se você não se adaptar a comprar essa startup do jeito que ela estiver, para resolver um problema desse tamanho, que depois vai aumentar, não vai sair do papel. Então, é isso. O principal recado é mudança de mindset. É o ponto. E muita conversa, né? Eu acho que até... Roberto, acho que eu falei com você uns meses atrás. Eu acho que é conversa mesmo, porque é o que o Gabriel falou. Tem startup que não tem condição de personalizar muito o produto, mas ela está super afim de testar isso, né? De colocar para rodar de algum jeito e testar para ver se aquilo realmente tem fit. Eu acho que aí entra o mindset, mas é também a questão do escritório abrir essas portas e ter essa conversa, ter esse diálogo com os empreendedores. Então, no nosso caso, por exemplo, é justamente essa questão. O que a gente tem feito ultimamente até para entrar nos escritórios é assim, olha, eu vou colocar meu produto para rodar aqui, você não precisa me pagar nada, você vai testar durante um mês o produto e depois de um mês, eu vou te acompanhar durante um mês, depois de um mês, você vai me falar se está bom ou não e o que eu preciso melhorar. E a gente entrou em alguns escritórios assim, porque a gente entrou testando. Eu não consigo, como startup, chegar com um produto mega pronto. Claro que tem já alguns recursos ali prontos para utilizar, óbvio, né? Está rodando alguma coisa, mas tem escritórios que têm muitas especificidades assim e aí você tem que conversar com o cara, entender por que ele faz daquele jeito ou se a gente pode mudar. Então, é muita conversa, além do mindset, que é para você ter, para você abrir essa conversa com os empreendedores. Então, eu acho que falta muito isso no mercado jurídico. Assim, a gente agora está popularizando um pouco mais a questão das Lawtechs, Legal Techs. Acho que os advogados vão começar a ver isso com melhores olhos, assim. Mas essa conversa tem que existir, porque a gente está desse lado não para, de novo, né, não para matar o trabalho dos advogados, é para ajudar. Então, os problemas que a gente está tentando resolver são problemas que de fato existem e a tecnologia está aí para isso, né, para realmente encurtar e resolver esses problemas. Pessoal, então não vamos alongar mais, mas espero que a gente possa ter outros encontros, possa continuar em outras maneiras. A gente já está imaginando um próximo evento para o Rio de Janeiro. Brasília também nos convidou para a gente fazer um evento no ONB. Então, a ideia é quem puder seguir nas redes sociais a B2L, tiver interesse de entrar no grupo do WhatsApp. O site está no ar, b2l.net. Está no não.com.br, .net.br. Já tá, a gente lançou hoje no ar, porque não tinha
todos os aspectos, mas a gente vai melhorar muito, mas já está logo das empresas, quem compõe. Eventualmente, se eu tiver alguma empresa que ainda não está e queira se conectar à nossa rede, sempre muito bem-vindo. A gente quer mais empreendedores e mais gente na nossa rede mesmo. Pessoal, queria agradecer todo mundo que está assistindo em casa, no escritório, todo mundo que veio para cá, o pessoal dos painéis. Queria pedir uma salva de palmas aí para todo mundo. Agora aqui fora, quem quiser participar, a gente vai fazer um networking, tem os livros, e assim, quem quiser conhecer mais sobre esse mercado, investir, discutir com alguém desse setor ou conhecer as soluções das Legal Techs e Law Techs, sintam-se à vontade para nos contatar e discutir essas questões. Tá? Obrigado.